Olá, gestoras e gestores. É um prazer muito grande estar participando desse quarto Encontro Nacional de Desenvolvimento de Associações de Fibrose Cística e do segundo Encontro Paranaense de Desenvolvimento de Associações de Doenças Raras. Gostaria primeiramente de agradecer a Verônica Stasiak pela realização desse encontro, tão importante para fortalecermos e ajudarmos as associações a se estruturarem cada vez mais. Mando também um abraço e agradeço todo o apoio que recebemos da Camila Venturelli, que também faz parte da equipe da Unidos. E finalmente mandar também um abraço ao amigo João Paulo Vergueiro, diretor da BCR, que também está nos prestigiando com sua contribuição nesse evento. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Siddhartha, sou o fundador da BHBit, uma empresa de tecnologia que atua de forma exclusiva ao atendimento do terceiro setor há mais de 15 anos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o contexto atual da maioria das organizações do terceiro setor, focando principalmente nas suas maiores dificuldades no âmbito da gestão financeira. Nós entendemos que a gestão financeira tem um papel fundamental, um papel protagonista na capacidade dessas organizações de não somente manterem os seus projetos, mas também aperfeiçoá-los e a médio e longo prazo serem capazes de buscarem um caminho de crescimento. Eu estou dando esse workshop para vocês porque nós da BHBit acreditamos que a única forma das organizações do terceiro setor alcançarem um número maior de pessoas e resolverem maiores problemas sociais é tendo um foco no crescimento, buscando o crescimento da organização. E para que um ciclo de crescimento se inicie, é fundamental investimento em infraestrutura, atenção total na gestão financeira e capacitação de pessoal. Obviamente que no papel tudo fica muito fácil, Mas nós todos sabemos que essa tarefa vem se tornando cada vez mais difícil e que as organizações do terceiro setor enfrentam aí enormes desafios. Eu fundei a BHBit em 2005 e de lá para cá, ao longo desses mais de 15 anos, a minha empresa tem contribuído com soluções de tecnologia para diversas organizações do terceiro setor. E o que nós mais vimos nesses últimos anos foi uma gama de enormes dificuldades sobre as quais essas entidades estão submetidas. Diversos fatores, tanto internos quanto externos, acabam atrofiando o crescimento dessas organizações. Em 2017, nós realizamos uma grande pesquisa em nossa base de usuários e leitores do nosso blog, perguntando quais eram os maiores desafios enfrentados por eles na gestão de suas organizações. Nós obtivemos feedbacks incríveis e o resultado dessa pesquisa eu gostaria de compartilhar agora com vocês. Ao todo, de todas as respostas que nós obtivemos, foi possível mapear 12 principais desafios que norteiam o setor. Então vamos a eles. Complexo processo de financiamento junto aos parceiros públicos e privados. Todos nós já sabemos, é um processo muito burocrático, cheio de amarras, e essa burocracia acaba se refletindo internamente também dentro da organização. Constante cenário de incertezas em relação à renovação das parcerias. Principalmente nos últimos anos, pudemos observar várias organizações perdendo parcerias. O governo muitas vezes fechando as portas e os parceiros privados também, colocando aí as organizações em um contexto, de um cenário de incerteza, um constante cenário de incertezas, Viabilizam um recurso para 1 ou 2 anos, mas não existe uma certeza da continuidade desse projeto após esse período. 3. Atraso nos repasses dos recursos, gerando ainda maior incerteza e instabilidade. Muitas vezes, até com a parceria fechada, é possível haver atraso nesses repasses, o que irá prejudicar, obviamente, qualquer programação ou planejamento que o gestor tenha desenhado, se o cronograma dos repasses não forem respeitados.
Uma outra grande dificuldade que nós observamos, à medida que a organização começa a desenvolver um certo crescimento, consegue já ter um primeiro projeto com sucesso, tem visibilidade desse projeto, né? Aí busca dar os próximos passos, aparecem novos apoiadores, elas conseguem financiar novos projetos, porém, à medida que se aumentam os parceiros e esses financiamentos, aumenta-se também consideravelmente todo esse trabalho burocrático. Toda essa prestação de contas, esses levantamentos, rateios. Então, o controle se torna extremamente mais complexo à medida que a organização cresce, principalmente se ela não estiver preparada para esse crescimento. Torna-se necessário se observar que, à medida que vocês conseguem mais parcerias, serão mais pessoas que vocês deverão se reportar. Então, é necessário que a administração esteja preparada para absorver essa nova demanda de trabalho. Correto? Ambiente competitivo para obtenção de financiamentos. Bom, nós já sabemos aí das milhares e milhares de organizações do terceiro setor existentes no Brasil. Muitas delas provavelmente atuando aí na mesma região de vocês, né? Talvez até com uma proposta de trabalho similar, existindo então esse ambiente competitivo entre elas. E os recursos são sempre finitos. Então, vocês estão sempre em uma disputa de forma a conseguirem angariar os recursos para que os seus projetos, né, convencer os financiadores que os projetos de vocês são melhores, a causa de vocês vale a pena ser defendida, e lidando com outras organizações que também estão em busca desses mesmos recursos. Mudanças repentinas nos critérios para obtenção de financiamentos. Essa também é uma outra triste realidade. Às vezes vocês já estão aí acostumadas a um processo específico para a formalização de uma parceria, e de repente muda-se, né? Mudam-se todas as normativas e vocês precisam se adaptarem. Porque, infelizmente, vocês têm de se submeter às determinações dos parceiros, né? Vocês estão dependendo aí, às vezes, desses apoios. Então, acaba estando aí sujeitas a mudanças rápidas de processo e buscarem aí uma adaptação, às vezes, de forma urgente. Preferência dos doadores a apoiar instituições já solidamente estruturadas. É aquela dificuldade, né? Organizações que estão começando, projetos novos, muitas vezes a organização ainda não tem a visibilidade necessária ou o histórico, né, necessário para conseguir transmitir ali a confiança, o respaldo que o doador, seja pessoa física ou jurídica, necessita para tomar sua decisão. Então acaba que as organizações mais estabelecidas acabam tendo uma visibilidade maior, o que dificulta o crescimento das organizações que estão começando, normalmente mais precárias e ainda necessitando mais ainda deste apoio. Imposição de limites aos gastos administrativos por parte de financiadores. O financiamento vem, mas ele chega cercado por uma série de regras, né? Rúbricas que devem ser seguidas, e muitas vezes observa-se que o financiador quer que o recurso seja utilizado exclusivamente no projeto, apenas no projeto, muitas vezes negligenciando a parte administrativa. Sendo que, na verdade, a organização deverá sim sempre ter ferramentas administrativas, uma infraestrutura administrativa, pessoal capacitado, para que o sucesso do projeto ocorra. Mas muitas vezes os financiadores não compreendem isso e acabam colocando uma limitação para que o recurso que está sendo destinado possa ser aplicado apenas na atividade fim e não dando abertura para que vocês possam, de certa forma, fazer uso de parte desse capital, que seja, para a melhoria dos processos internos, para aquisição de algum equipamento, de treinamento. Então, essa é uma imposição que chega e muitas vezes vocês ficam aí de mãos atadas. Escassez ou alta rotatividade de pessoal. Esse é um caso bastante comum, né? Não somente no terceiro setor, mas por muitas vezes, né, por dependermos de muita colaboração voluntária, em momentos de crise,
esses postos tendem a ser ainda mais afetados. Então, certamente, essa alta rotatividade prejudica a execução dos projetos. Pessoas com boas intenções, mas nem sempre preparadas devidamente para a gestão. Olha, pessoal, esse quadro melhorou muito nos últimos anos. As associações têm buscado constantemente reciclagem, capacitação profissional. Porém, ainda é possível sim observar em alguns casos onde pessoas com uma vontade muito grande de contribuir com a causa, mas que ainda carecem um pouco de treinamento, de uma visão mais estratégica, né? Fazendo com que às vezes elas entrem de peito aberto e acabem tendo aí grandes dificuldades. Sistemas de tecnologia de informação ultrapassados e obsoletos. Esse é um cenário muito comum. Se vocês observarem, o mercado privado, as organizações investem no que há de mais moderno, usando, na maioria das vezes, ferramentas de ponta, de forma inclusive deliberada, né? A gestão buscando esse processo de melhoria. E o gap em relação às organizações do terceiro setor ainda é muito grande. Existe um certo atraso, às vezes uma certa dificuldade, até mesmo cultural da organização, ficando ainda muito refém de processos manuais, de ferramentas antigas ou inapropriadas, o que no mínimo colocam essas organizações num patamar de competitividade, às vezes muito abaixo das organizações que já se modernizaram. Cobrança para que ofereçam melhores projetos, porém com custos cada vez mais reduzidos. É a famosa história de fazer mais com menos, né? A expectativa dos financiadores ou doadores se tornam maiores, mas isso não necessariamente se reflete no aumento dos recursos. Também outra triste realidade que vocês lidam aí diariamente. Então, pessoal, infelizmente, todos esses desafios acabam trazendo um reflexo direto na capacidade dessas organizações de se organizarem financeiramente. Não é incomum encontrarmos os departamentos financeiros dessas organizações tendo de lidar com os diversos gargalos. Exemplo, na maioria das vezes, né, estão operando em modo de crise, só apagando incêndio. É comumente absorvido por tarefas diárias, né, tais como pagamento de conta, conciliações bancárias, respostas às solicitações dos financiadores, né, então estão muito absorvidas no processo ali diário e sem ter muita chance de pensar no planejamento. Então, as funções de planejamento financeiro de longo prazo, médio e longo prazo, elas nunca são exercidas em sua totalidade, né, ou de maneira sistêmica, né? Todo fechamento de mês, todo fechamento de trimestre, semestre, anual, sentar, verificar o orçamento, fazer estudos, né? Monta uma perspectiva realista, monta uma perspectiva otimista, para que vocês possam começar a trabalhar com cenários futuros e não estarem, talvez, tão absorvidos nas atividades diárias que não tem tempo para poder pensar o futuro. Ou até mesmo identificar situações críticas que estão acontecendo agora, mas por essa miopia acabam deixando passar e essa situação se perpetuando dentro da organização. Ausências de previsões realistas, informações relevantes à necessidade do projeto ou da organização comprometem as decisões dos líderes, né? Então, justamente por não terem esse tempo para trabalharem os planejamentos, as decisões que são tomadas, muitas vezes, elas não são pautadas em números concretos, em análises realistas, né? Entrando-se ali, às vezes, muito mistura de intuição, de esperança e menos dados concretos e reais. Compreensão incompleta dos verdadeiros custos de execução de projetos com boa qualidade, deixando-os, na maioria das vezes, subfinanciados. Então isso acontece muito, né? Às vezes executou um projeto um ano, não teve uma visão muito clara, na verdade, do desempenho desse projeto e do impacto que, por exemplo, numa nova execução desse projeto, num exercício futuro, se vocês conseguiriam atingir as mesmas métricas com os mesmos recursos,
ou não, então acabam, às vezes, pedindo menos do que seria necessário. E aí vocês entram num processo, né, de estarem diante de um projeto com sérias dificuldades para conseguir executá-lo, entregá-lo, e ainda tendo que reportar aos financiadores essas situações, né, que muitas vezes podem comprometer aí, a renovação de uma possível parceria. Né? Equipe financeira atuando de forma isolada, sem comunicação direta com pessoas com maior compreensão sobre os recursos necessários para o fortalecimento dos projetos. Muitas vezes as equipes que atuam na parte da gestão administrativa, financeira, né, elas estão muito distantes das pessoas que estão na ponta, né, executando os projetos. Então, existe uma dificuldade aí, às vezes, nesse diálogo, e isso acaba trazendo aí um prejuízo para ambas as partes, né? A tesouraria, às vezes, fica uma visão muito limitada do que de fato representariam ali os investimentos necessários para os projetos, e muitas vezes a equipe que está na ponta também não consegue reportar de forma mais realista para a tesouraria as necessidades que eles estão captando, né? Então, esse gap aí de informação entre as duas pontas, obviamente que tem que ser eliminado, ou pelo menos minimizado ao extremo, para que vocês consigam. É que eu sempre costumo falar, a transparência ela não deve ser pensada apenas extra, de forma exterior, né? Só com os parceiros. Essa transparência tem que existir internamente também. Os envolvidos devem também compreender a dinâmica da organização, para que então, desta forma, isso consiga começar internamente e aí se dará, inclusive, de forma exterior, de uma forma muito mais assertiva, muito mais clara, né? Porque se a comunicação interna está falhando, o que diremos da externa, né? O que está sendo passado então para os parceiros? Então isso é uma grande preocupação também que vocês devem ter, tá? Então, como reverter esse quadro? Como permitir que a gestão financeira traga clareza para os gestores? Como fazer para que o tesoureiro consiga não somente reduzir sua carga de trabalho, mas também melhorar os resultados da organização? Primeiro, é preciso entender que se sua organização não está trilhando um caminho de crescimento, ela não poderá resolver grandes problemas sociais. E talvez a mais dura realidade é que se ela não está crescendo, ela pode estar inclusive morrendo. Portanto, é muito importante que, mesmo existindo barreiras ou restrições impostas por alguns dos financiadores, é importante que a organização mantenha uma mentalidade aberta para investimentos na área administrativa, pois eles são absolutamente necessários para redirecionar a organização rumo ao crescimento. Vejam, não é possível melhorar os resultados dos projetos sem melhorar a infraestrutura organizacional. Portanto, nós entendemos que as organizações que serão bem-sucedidas serão aquelas que reconheçam a importância de uma forte infraestrutura organizacional para a prestação de serviço de qualidade, tendo-se como um dos principais pilares a melhoria na gestão financeira. Certo? Outro fator, que tenha um maior controle sobre a utilização dos recursos, melhoria na comunicação entre tesoureiros e gestores de projetos, menor vulnerabilidade diante das incertezas, né? Se tornando, então, organizações mais sólidas, mais robustas. Com o emprego das com o emprego das melhores práticas de gestão financeira, a organização passa a trabalhar com estimativas muito mais realistas dos custos dos projetos. Então, se vocês estão medindo de forma correta todas as necessidades do projeto, os recursos, tanto capital humano quanto também financeiro, necessários para a execução, vocês estarão menos suscetíveis às falhas nesses projetos. Então, melhorando a qualidade na execução desses projetos. E, finalmente,
As organizações com forte capacidade de gerenciar suas finanças estarão muito mais bem preparadas para realizar suas missões, né? Bom, e não é que as organizações não tenham tentado ir em busca desse caminho. Na verdade, muitas delas vêm se profissionalizando, aprimorando seus controles, mas infelizmente a maioria das organizações ainda pecam por não darem à gestão financeira a importância que ela demanda. Muitas tentativas frustradas podem ainda serem observadas de forma insistente por algumas organizações. Eu espero conseguir demonstrar aqui o porquê que essas tentativas não funcionaram até hoje. Por exemplo, a primeira delas, infelizmente, ainda uma realidade assustadora dentro das organizações, é a insistência em tentar gerenciar as finanças da organização através do uso de planilhas. Olha, pessoal, por mais confortável que você, tesoureiro ou gestor, esteja com a sua planilha, eu lhe garanto que os benefícios de você migrar para um sistema financeiro com base de dados estruturado fará não somente com que você reduza de forma significativa o tempo gasto com registro de lançamentos, consultas, montagem de relatórios, conciliações, mas além disso, você não estará comprometendo as seguranças dos dados da sua organização e ainda diminuindo em muito as margens de erro. As planilhas, pessoal, elas não são seguras. Já houveram diversos casos de inclusão de vírus de macro em planilhas. Por serem documentos avulsos, podem facilmente se perder ou cair em mãos erradas. É muita manipulação de dados manualmente, dando abertura para os mais diversos tipos de erros, gerando retrabalho, aumentando os riscos de valores imprecisos, né? Tudo porque ainda não conseguem se livrar das planilhas. Pessoal, o bom gestor ele deve trabalhar sempre em três tempos: um olhar crítico às decisões tomadas no passado, um olhar na realidade do presente e uma visão futura de médio e longo prazo. Agora, imagina ter de fazer todas essas análises juntando planilhas de anos anteriores, copiando e colando valores, ou seja, montando ali no braço, né, relatórios para conseguir chegar a essas respostas. É complicado, né? Então, ao lidar com recursos, sobretudo no terceiro setor, o que menos queremos é detectar falhas em operações financeiras. Isso porque a reputação e a confiabilidade da organização desse ramo são fundamentais para que os recursos continuem entrando e a saúde financeira se mantenha estável. Concordo? Portanto, uma organização que esteja buscando melhoria em sua gestão não pode mais depender de processos manuais. Correto? Outra situação também comum são organizações realizando investimentos em software, porém se deparando com um mercado despreparado para atender às demandas do terceiro setor. Ou seja, elas já conseguem perceber que precisam de uma solução melhor do que as planilhas. Porém, quando elas vão à procura dessa solução, elas acabam tendo uma dificuldade muito maior, porque a maioria das soluções disponíveis tem como público-alvo o comércio ou o mercado privado. Infelizmente, os sistemas financeiros tradicionais não estão preparados para auxiliar as equipes financeiras dessas organizações, geralmente gerando aí grande desperdício da energia da organização, tempo, esforço. Né? Tais sistemas eles não foram desenvolvidos para automatizar processos ou rotinas específicas do cotidiano das organizações de vocês. Portanto, eles não são capazes de lidar com todas essas particularidades de forma natural. Na maioria das vezes, o que se observa são tentativas de caminhos ali alternativos dentro do sistema, ou até mesmo mudanças em processos, gerando ainda mais trabalho para que o software consiga atender parcialmente às demandas da organização. Ou seja, né, ao invés da tecnologia contribuir, ela acaba dificultando ainda mais o processo de vocês.
Bom, e finalmente, uma outra grande tentativa frustrada é tentar implementar tudo que existe aí de mais novo em tecnologia e não investir em captação de pessoal. Especialmente no terceiro setor, treinamento, capacitação, suporte é fundamental, né? Por mais fácil e intuitivo que seja uma nova ferramenta ou um novo software, é papel do gestor garantir que seus pares sejam devidamente treinados e todas as suas dúvidas esclarecidas. O que a gente observa é que em muitas organizações esse salto na qualidade da gestão não vai se dar da noite para o dia, né? Existem muitas vezes questões culturais, tesoureiros que podem apresentar resistência, às vezes, a sair de sua zona de conforto e aprender coisas novas. É por isso que é muito importante viabilizar o acesso a treinamento, suporte e principalmente o parceiro que estará envolvido, né? Saber se de fato ele compreende, né, as especificações do terceiro setor ou não, né? Bom, pessoal, portanto, essas tentativas devem, se possível, serem evitadas, né? Porque são caminhos que nós já sabemos, nós já identificamos que, na maioria das vezes, irão levar a organização a um extremo desgaste. Muita energia gasta com o mínimo de retorno, deixando até mesmo, de certa forma, a organização desacreditada. E não é isso que nós queremos. As associações e fundações devem trabalhar com metas claras para o sucesso de sua gestão financeira. Eu apresento aqui para vocês três principais pilares: a organização financeira, o planejamento financeiro e a prestação de contas facilitada. Quaisquer que sejam as ferramentas que vocês irão utilizar para o trabalho da gestão financeira, é fundamental que vocês consigam se apoiar nesses três pilares. Dependendo do estágio ou maturidade dos processos que sua organização se encontre, alguns desses pilares já poderão ou não estarem sendo trabalhados. O primeiro passo é identificar qualquer gargalo que esteja ocorrendo hoje nos processos administrativos financeiros. O que eu estou falando aqui, né? Como os lançamentos financeiros são registrados, aonde são registrados, quem são as pessoas responsáveis por esse trabalho, quais membros da equipe têm acesso a essas informações. Os lançamentos são registrados todos na última semana do mês ou diariamente? Como que se dá a conciliação bancária, né? Exemplo, nos fechamentos mensais, são encontradas diferenças nos relatórios com frequência? Ou seja, formalizar os processos, organizar a casa. Se os processos não estiverem bem definidos e se a movimentação financeira não está sendo sistematicamente registrada, as dificuldades poderão ser grandes, pessoal. Uma vez que vocês tenham as finanças em dia, devidamente registradas e organizadas, e sobre o que estamos falando aqui, né? Todas as movimentações de contas bancárias, livro caixa registradas em dia, a identificação correta dos contatos dos quais vocês ou receberam ou enviaram recursos, a alocação desses recursos entre mais de um projeto, talvez, ou seja, né, lastro completo de toda a história financeira da organização. Se houve rateio de recurso entre mais de um projeto, tudo devidamente registrado. Uma vez tendo-se atingido esse patamar, aí sim será possível avançar ao segundo pilar, né, que é o planejamento financeiro. Porque percebam, não é possível você pensar o futuro sem conhecimento do que aconteceu no passado. É exatamente o trabalho diário e sistêmico do tesoureiro que vai fomentar as informações que serão necessárias para que vocês, gestores, possam trabalhar o planejamento. E o ideal é que tanto a organização financeira quanto o planejamento financeiro encontre-se dentro da mesma ferramenta, para que vocês, gestores, tenham um ponto de acesso único a toda a saúde financeira da organização. Evitem ao máximo controles externos, documentos que se encontram em outras pastas ou sistemas,
Busquem centralizar toda a gestão financeira. Isso poderá lhes poupar tempo e mitigar falhas ou até mesmo inconsistência dos dados. Bom, finalmente, no terceiro pilar, abordamos aí a prestação de contas. Pessoal, se todos os cuidados forem tomados para que haja uma organização e planejamento financeiro, as informações forem todas, sem exceção, devidamente registradas, houve um planejamento financeiro, né? Ou seja, cenários ou orçamentos que foram pré-definidos, monitorados e seguidos, a prestação de contas ela se dará de uma forma natural, descomplicada. O mais importante é que a ferramenta que vocês estejam utilizando lhes dê flexibilidade. Afinal, né, os parceiros podem ser muitos e às vezes as prestações de contas deverão ser informadas, por exemplo, com apresentações distintas, né? Portanto, flexibilidade na montagem dos relatórios é fundamental. Bom, completamente livre de todos os desafios e incertezas levantados na apresentação, nós sabemos que nunca estaremos, né? Porém, se a gestão financeira for abraçada como um dos principais instrumentos pelo qual sua organização poderá prosperar e mantendo-se como os três pilares apresentados aqui, muitas dessas dificuldades poderão ser minimizadas ou até mesmo completamente extintas. A partir do momento que a gestão puder contar com informações financeiras realistas para seus processos de tomada de decisão, a sua confiança aumenta, os desgastes diminuem e uma mudança sensível poderá ser observada. Menos incertezas, menos retrabalho e mais tempo livre para se pensar no estratégico. Eu espero ter conseguido aqui trazer à tona grande parte dos riscos e desafios que deverão ser superados, erros que poderão ser evitados e destacar a importância da gestão financeira. Independente da solução que vocês atualmente utilizam ou que venham buscar, é importante dar à gestão financeira a atenção que ela de fato demanda, ok? Bom, antes de encerrar essa minha apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês um breve vídeo do Sistema Economato, nossa solução de gestão financeira para associações e fundações. E que, inclusive, nesse ano estamos lançando também um módulo de captação de recursos, 100% integrado com o financeiro, tá? Então, tudo numa mesma plataforma. Eu vou passar o vídeo agora e volto logo em seguida.
Muito bem, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que puderam acompanhar essa apresentação. Agradecer novamente aos organizadores do evento, em especial na pessoa da Verônica, e dizer que permanecemos à disposição para ajudá-los aí a trilhar esse caminho de crescimento. Deixo aqui meu e-mail de contato e aos que se interessarem em conhecer mais sobre o Economato ou maiores informações sobre as melhores práticas de gestão financeira, sintam-se livres para me contactarem. Obrigado e um grande abraço.